Então vamos lá, Renan Santos sendo enquadrado por jornalistas. O título é: Jornalista acusa Renan Santos de ser agressivo com as pessoas. Vamos ver se ele tá se saindo bem. Mas aproveitando, desculpa até ele vou atravessar, aproveitando que o senhor tocou no assunto que está fazendo campanha sem verba, né? Mas da onde vem a verba para gasolina, então, que o senhor tá abastecer o carro? De manhã para pagar o hotel, para pagar o almoço pro nosso cameraman. De maneira bem clara, as pessoas doam pro partido. Hoje a gente tem um sistema de filiação, então a pessoa pode se filiar. Quer se filiar, não tem dinheiro pra pagar? Não paga. Agora, quer se filiar e me doar R$30 por mês, R$50 por mês? Soma e ajuda. E muitas pessoas estão fazendo isso. Não é que é um valor vultuoso, mas dá pra você abastecer uma gasolina, pegar um hotelzinho. E se ele tivesse numa rádio de esquerda, ele poderia falar: eu financio minha campanha vendendo livros e revistas culturais. Só para mogar o esquerdista, mas parece no seu caso, então tem que ir pra outros argumentos. Aí numa rádio direitista você fala: então, eu vejo a política de uma forma muito empreendedora, apresentando produtos diversos aos meus clientes que trazem valor cultural para a vida deles, ao mesmo tempo que financiam o meu projeto de país que visa, no longo prazo, oferecer melhora na vida de todo mundo. Tá ligado? Se ele tá naquele podcast mais Faria Limer, você tem que mudar suas respostas para falar a mesma coisa, só que de formas diferentes, visando ali o público que você quer atingir. Sei conduzindo, e eu tô conseguindo fazer pré-campanha com isso. E eu vou dar um exemplo: a gente vai organizar em Curitiba um evento pago, né? Os eventos nossos aqui, por exemplo, Maringá, Londrina, Cascavel, serão eventos gratuitos, mas em Curitiba será pago. Pô, bem aqui em Curitiba vai ser pago, Renan? Tá de sacanagem? Vou ter que financiar. Vai levantar vendendo um ingressozinho aqui ali, talvez R$10 mil, uma gasolina a mais aqui. É isso, é uma campanha modesta, mas a gente sabe que a gente consegue fazer, porque a nossa força tá aqui, nas coisas que a gente vai falar e no impacto das nossas ideias. O lance de eu chegar, eu vou botar um cantor sertanejo, não serve pra nada. Isso aí, acho que os caras gastam na campanha acreditando que essas coisas funcionam e não funcionam. Mas sim, é uma campanha antiga, né? Teu partido tem quantos filiados hoje? Bateu 14 mil hoje. Hoje, 14 mil? Na verdade ontem, mas... Viu, vocês vão ter tempo de televisão? Formalmente não haverá. E isso faz falta? Depende do modelo de política que você faz. Se você for um candidato de política tradicional, faz falta. Bom, eles estão discutindo se o financiamento de campanha vai fazer falta, né? Porque, bom, Flávio vai ter 300 milhões para pré-campanha e campanha, outros partidos ali, União Brasil, o próprio Eduardo Leite do PSD vai ter um caminhão de grana, com certeza. Só que esses caras, eles podem ter muito mais grana, só que eles gastam mal. Eles vão utilizar o tempo de TV para fazer um programa extremamente chato que a galera vai ver e vai falar: nossa, muda de canal. Então, a nossa diferença para eles vai ser que a gente vai gastar Cadeiras menos. mandou R$5. Boa tarde, pessoal. Fim de semana, sai com uma mulher incrível. Acabei estragando tudo, mas pelo menos ele sabe quem é Renan Santos. Muito bom. Causa importa mais, meu amigo. Tudo pela causa. Bom, fato é, eles vão gastar mais, só que nós gastaremos melhor. A cada R$1 que a concorrência tiver, a gente vai ter 1 centavo. Mas com esse 1 centavo a gente vai fazer mais do que eles fazem com esse R$1. Entendeu? Beleza, não tem tempo de TV, mas todo mundo tem uma TV no bolso hoje em dia. Todo mundo tem uma TV no bolso. E o que a gente tá falando, o que a gente tá fazendo é mais interessante. E a TV de bolso, ela é dominada por algoritmos que se baseiam nos interesses da pessoa. Então precisamos ser mais legais. Não é sobre dinheiro, é sobre vibes. E também é sobre dinheiro, mas é sobre vibes. Enfim, vamos pra cima, né? O próprio Bolsonaro, né, quando ele tava na sua janela histórica, venceu sem ter muita grana em tempo de TV. Porque o que importava era a disrupção que ele significava para aquele momento histórico, né, de rompimento com a centro-direita e a esquerda. E agora a gente precisa de um rompimento, de uma direita com projetos, para uma direita apenas estética. Uma direita que de fato resolva os problemas e entregue vitórias. E não apenas diga: meu Deus, eu tô perdendo pra caramba, eu só perco, eu sou um coitado, eu sou uma vítima. Beleza, isso já ficou até um pouco esquerdista demais, né? Gosto de povo, que é aquele papo furado. Eu não sou nessa linha. E por não ir nessa linha, eu acho que as redes sociais podem suprir um caminho. E naturalmente a imprensa tradicional e o rádio suprem outro. Eu acredito muito no rádio, eu sou entusiasta já, porque eu sou um cara que faz live. Eu não tenho rádio, mas eu faço live, que é quase como se fosse minha rádio digital. E isso gera um tipo de contato completamente diferente. Então eu tô rodando em rádios no Brasil. Eu falo: olha, eu paro tudo na agenda pra ir numa rádio. E rádio a gente consegue conversar diretamente com as pessoas que moram naquele lugar. Então, isso consegue compensar, sim. Exatamente. Outra forma de compensar a diferença financeira para os concorrentes é trabalhando mais. E o Renan, de fato, está trabalhando mais que todos. Você não tem grandes entrevistas do Ronaldo Caiado, do Ratinho Júnior, do Romeu Zema, do Flávio Bolsonaro. Não tem. A militância deles não tem nem com o que trabalhar. Sabe, a pré-campanha deles, beleza, tem muito dinheiro, mas tá gastando esse dinheiro com o quê? Eu não tô nem vendo o resultado.
Enquanto o Renan tá em 5 rádios por dia, entrando num carro, trabalhando pra caralho, rodando o Brasil inteiro. Enquanto tem uma equipe engajada que realmente acredita no projeto, que tá divulgando as ideias. Então mesmo quando ele não tá trabalhando, tem alguém trabalhando por ele. Eu não tenho entrevistas recentes do Flávio Bolsonaro pra reagir e mostrar aqui pra vocês. Do Ronaldo Caiado, do Ratinho Júnior. E quando tem essas entrevistas, elas são extremamente sem graças. Porque eles não estão ousados com as suas ideias. É aquele mais do mesmo, que você fica até em dúvida se aquele cara que se diz de direita não é alguém do centrão só. Eles estão tentando fazer aquela campanha de segundo turno no primeiro e ficar aliviando pros oponentes políticos. E, pô, o Flávio falou na manifestação, no discurso dele, ele falou de FIES, falou de feminicídio, alguma coisa das mulheres. Eu falei, cara, não dá nem pra fazer um vídeo disso. Só se for pra fazer um vídeo criticando, que tá usando o projeto do Lula. Isso não funciona também. Pode até funcionar um pouquinho, mas eu acredito que quando a direita tenta utilizar um projeto da esquerda, ele não cola, não funciona fazer isso. Por exemplo, o Lula diminuiu o imposto de renda. Não teve efetividade nenhuma em relação à aprovação do governo. Ou o Bolsonaro fazer o Auxílio Brasil. Teve um pouquinho, mas teve muito menos do que o Lula com o Bolsa Família no passado. E o Bolsonaro aumentou, tipo, exponencialmente ali o valor do Bolsa Família com o Auxílio Brasil. Só que não colou. Então, quando você é direita, você tem que fazer políticas públicas de direita. Se você fizer alguma coisa de esquerda, as pessoas de esquerda só vão cagar pra isso e você vai perder ali engajamento com a própria base e vai mais fraco pela eleição. Então não funciona. Se o Lula tiver uma ação super pesada na segurança pública, isso não vai ajudar ele. As pessoas vão tipo, tá, beleza, eu vou votar no candidato de direita, mesmo assim, e as pessoas de esquerda ainda vão ficar putas. MD Fato mandou 10ão. Nenhum eleitor conhece o seu candidato tanto quanto o eleitor da missão. Especialmente o Renan Santos. Não os conhecemos só de discursos em eventos e manifestações populistas. Exatamente. O engajamento da base também tá bem maior, né? Pô, a gente conhece a banda do cara. Eu fui no show da Limão Rosa. Sim, eu fui. E foi legal ainda. Mas o fato é, a proximidade desses candidatos que são governadores ou do próprio Flávio, que é senador, com o seu público é muito pequena, saca? Não tem... Pô, eles não parecem... Eles perderam a humanidade. Parece que eles se colocaram num pedestal, numa bolha, numa torre de marfim da política, que os afastou, sabe? Você não consegue mais ver eles como um ser humano normal que consegue interagir e pensar as questões ali do Brasil da mesma forma que nós. Por exemplo, o escândalo do Banco Master. Eu fiz um vídeo que tá aqui no canal comparando as respostas de todos os pré-candidatos à presidência quanto à questão Xandão e Banco Master. E nenhum deles explicou o caso. O Flávio Bolsonaro fala, quem cometer crime tem que ser punido, assim, sem citar o nome de ninguém. E não se aprofunda em nada sobre o caso, não fala nem o nome de um juiz. E aí o Caiado falou, tem medidas constitucionais que podem ser feitas caso eu chegue lá e eu vou te responder isso melhor quando eu estiver na presidência. Ele falou praticamente isso. E o Ratinho Júnior, pelo amor de Deus, só faltou sair correndo do jornalista quando fez a pergunta. Se ensabou pra caramba. E aí o Renan vai no podcast, por exemplo, no Flow, e explica detalhadamente desde o início do escândalo do Banco Master até os desdobramentos atuais, nomeando todos os players, falando até das fofocas por trás, entendeu? Do lado A e do lado B do escândalo. Isso é muito mais humano, isso é muito mais forte, sabe? O cara não parece só alguém que tá numa posição política tentando se aproveitar da ingenuidade das pessoas. O cara não, ele é um ser humano analisando o cenário político e contando pra você o que tá acontecendo na moral, né? Não é só alguém tentando se esquivar e ficar assim saboando das questões. Olha pelos 10ão, meu querido. Rapaziada, like na live. E estamos ao vivo no YouTube e na Kik, obviamente, lives todos os dias nesse canal novo, das 17 horas às 19 horas. Caso você não seja inscrito, se inscreva. Eu comecei esse canal aqui ontem pra lives e vou postar os cortes aqui, então a gente vai pra cima, vou trabalhar pra caramba esse ano e conto com vocês. Então se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, tem live todos os dias das 17 horas às 19. E tem vários cortes maneiros aí também. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que é essa parte que o clima esquenta, pelo que eu fiquei sabendo. Os que moram naquele lugar, então, isso consegue compensar, sim. Ô, Renan, você não é daqueles políticos tradicionais que eu sou bom, ajudo o povo e assim por diante. No entanto, você adotou uma estratégia nitidamente de provocação, de gerar polêmicas. Pelo menos é o que a gente tem visto. Tá dando o que falar, né? Tá dando o que falar. Independente das posições, às vezes absurdas, por exemplo, a semana passada, a Câmara de Vereadores do Recife... Ele vai falar uma posição que supostamente é absurda e com certeza é senso comum que é algo bom pra sociedade. Podem ter certeza disso. Só que eles estão tão acostumados com o pastelão, político comendo pastel na feira e é isso aí, ele só vai falar algo legal como se fosse uma puta polêmica.
aprovou a moção de repúdio ao senhor. Aí eu quero receber essa moção. É pública. Por ter se dirigido aos indígenas como um povo maldito, gente maldita, sabotadores. Não procede isso? Procede que eu chamei os indígenas que invadiram a Cargill, lá na região norte, que colocaram caminhoneiros por 8 dias sem poder sair, passando fome, não conseguindo entregar, como vagabundos. Porque pra mim é um grupo que se coloca como um grupo étnico, manipulado por ONGs, que não, a parte não são brasileiras, trabalhando pro PSOL, impedindo a produção e o escoamento da produção nossa de agricultura. Por que que só por alguém ser índio, essa pessoa não pode ser vagabundo? Um índio não pode cometer uma vagabundagem, né? Uma pessoa branca pode, um negro pode, uma mulher pode, uma pessoa trans pode, um fanboy pode, Renato Impera pode e um índio pode também. É simples, né? Qual que é a polêmica? Um índio não pode ser um criminoso? Um índio não pode flechar uma pessoa inocente? Nossa, meu Deus, Renan, isso é muito absurdo. Você chamou índios que estavam atrapalhando o trabalho de trabalhadores brasileiros em nome do PSOL e de ONGs internacionais de vagabundos. Porra, Renan. Fazendo uma luta que eles mesmos não sabem explicar. Todos cooptados. O que eles fazem tem nome, é vagabundagem. E vagabundo precisa ser combatido. Eu acho muito engraçado. Eu imagino que as pessoas de esquerda lá da Câmara de Recife que estão premiando aí, ou me culpando, premiando os índios, mas me culpando por isso, ficaram indignadas com o 8 de janeiro, quando os bolsonaristas foram lá e depredaram os 3 poderes. Então, quer dizer, o índio pode depredar patrimônio público e privado, pode sabotar o Brasil, tá? O índio pode. Agora o bolsonarista não. Não tem que, assim, eu repudiei as duas coisas. E o que o índio fez lá é coisa de vagabundo. E é coisa de vagabundo, não tem o que dizer. Teve caminhoneiro aqui, vocês não viram os relatos dos caminhoneiros. 8 dias parados. 8, não tinha como sair pra ir pegar comida. Pediram para as pessoas levarem água pra eles. Se tem um índio que entra aí na tua rádio, não deixa você trabalhar por 8 dias, o seu salário diminui, tua família come menos, teu aluguel aperta, porque um índio entrou aí e ocupou tua região de trabalho, influenciado por uma ONG estrangeira que falou que o lugar que você construiu a porra do prédio Catarinense é a terra mandou dele, R$5. sendo que ele veio do Paraguai. De uma causa que eles nem sabem explicar, não, porque isso pode gerar uma poluição do rio, que ninguém ali deles liga pra poluição do rio, é só um índio instrumentalizado pra tocar uma causa. E aí o nome é vagabundo, mas não é polêmica pela polêmica. Eu posso usar esse gancho desse índio pra falar sobre a questão dos modais que a gente tem no Brasil, do sistema de transporte, da falta de investimento em infraestrutura que a gente tem, e que faz com que quando há uma tentativa de unir hidrovia com ferrovia pra escoar a produção e não depender tanto do sistema rodoviário que o Brasil tem, que também é precário, a gente se sabota e bota um índio pra evitar que a gente use os nossos próprios rios para transporte. Isso é um problema essencial do Brasil. O Brasil não consegue escoar a produção. Então o índio vagabundo, no caso, ele permite que a gente discuta problemas centrais do Brasil. E eu vou trazer soluções para esses problemas centrais. Se você vê os posts do Renan no Instagram, ele fala uma coisa que ele pode soar como uma polêmica e daí logo em seguida ele entra com uma discussão ampla de um projeto positivo. Então ele utiliza os gatilhos digitais para conseguir atenção, porque ele precisa crescer, e logo em seguida ele entra com algo de complexidade, ele entra com algo de complexidade maior do que qualquer outro candidato jamais sonhou em tentar fazer nessa pré-campanha. Ele pega a atenção e discute alguma coisa relevante. Tanto que se ele não tivesse falado isso, provavelmente esse cara aí nem estaria puxando o assunto, e funciona. Funciona pra caramba, sabe? Não deixa de funcionar. E aí, cara, quando o jornalista vai criticar você porque você falou alguma coisa dessa, você tem a oportunidade de explicar o real problema do país e o projeto que você tem pra resolvê-lo. Então, esse é o gamer. Ele tá muito certo em fazer isso. Vai funcionar pra caralho. Porque aí uma pessoa entra assim, meu Deus, o que ele falou? E daí ouve ele falando e fala, verdade, pior que ele tá certo. Literalmente é assim que todos os políticos da modernidade conseguiram alcançar sucesso vindo de áreas dissidentes, né? Falou em Bolsonaro, pelo que andei dando uma pesquisada aqui. O próprio Bolsonaro fez isso. Esses índios aqui pesam não sei quantas arrobas, ou era quilombolas. Não sei, mas teve com quilombola, teve com índio também, teve com tudo. Só que o Bolsonaro só falava isso, ele só era engraçado. Engraçado e polêmico. O Renan é engraçado e polêmico e apresenta um projeto que de fato resolve logo em seguida. Joga nos grupos do Zap, dos velho. Bolsonaro 2.0 melhorado. Renan Santos. É ele, a nova versão, a atualização, saiu do beta. Os desenvolvedores adicionaram várias outras funcionalidades. Agora o problema será resolvido de fato e não somente a atenção será chamada para ele. O Flávio Bolsonaro é um dos teus alvos, né? De críticas, é isso? Tem que ser, né?
Até disse porque ele queria que ele morresse. Não, eu falei que ele tem que morrer politicamente. Assim como eu falei que ele tem que ser... Não existia politicamente na frase. Depois Mas, então, aí é complicado, porque outro dia eu falei que ele precisa ser destruído. Então, quer dizer que eu vou desmembrar o corpo dele? Não sei. Então a corrupção... Olha só, a corrupção no Brasil, ela é uma... Né, vou usar por lá palavrões, tem que ser cuidadoso com as palavras, mas a gente usa, as palavras podem ter mais do que um significado, né? Então, quando eu tô falando da morte de um político, se eu não estou colocando isso num contexto de um assassinato, eu estou falando de uma morte política. E por que ele teria que morrer politicamente? Porque ele, além de corrupto, ele é um traidor e ele suga a esperança das pessoas do antipetismo, o universo antipetismo, ele traz pra si, ele e o pai dele, e gastam apenas um culto à personalidade. Eu vou te dar um exemplo claro. Eu não gosto do Nicolas Ferreira, tá? Não gosto. Dito isso, o Nicolas Ferreira convocou uma manifestação contra o STF, contra o escândalo do Banco Master. Eu também convoquei, em outra data e tal. Supostamente a manifestação é sobre isso. O Flávio Bolsonaro sobe num palanque, começa a tocar umas músicas lá, que tem sonoplastia nas manifestações deles. Aí ele vai, começa a discursar sobre ele, e fala que, o meu pai deu muito Bolsa Família. Eu te dizer, isso que não era sobre o Banco Master, não, ele transformou num comício. Então, se você reparar direitinho, o que os bolsonaristas fizeram? Pegaram as manifestações que nós organizamos contra o PT, que derrubaram a Dilma Rousseff, e transformaram aquilo num culto em que você fica cantando Viva Bolsonaro. Ora, isto é basicamente tirar uma energia cívica, uma energia que as pessoas têm para mudar o país delas e focar em idolatrar um idiota. E Bolsonaro, com todo respeito, estamos em Maringá, as pessoas amam o Bolsonaro aqui. Vocês me desculpem a população de Maringá, mas é um tonto. O Flávio é um tonto corrupto. Todos muito... Eles não conseguem entender ainda que o bolsonarismo é um gatekeeper de ter a agenda do campo da direita avançando. Porque eles entram lá com a representação popular dessas causas e não avançam elas. Por isso que eles têm que ser destruídos no sentido de que a representação tem que ser canalizada para uma via que nos leve de fato à vitória. Não somente a vitória eleitoral e simbólica, mas a vitória de apresentação de projetos que sejam feitos para a sociedade. Que sejam feitos, sabe? Falta inteligência nesse movimento bolsonarista. Ele é muito estético, ele é muito performático. Você vê um sargento Farrur falando fora a petralhada, mas ele não está de fato combatendo a petralhada. Ele não está, por exemplo, falando sobre a limitação do dinheiro internacional para ONGs de esquerda que estimulam esse discurso nacionalmente no Brasil. Ele não está falando sobre o avanço de pautas da segurança pública que vão coibir, por exemplo, o tráfico de drogas no âmbito da cultura, que vai fazer com que menos jovens tendam a esse tipo de vida, vão para uma vida mais correta e provavelmente virem eleitores da direita, né? Os problemas da sociedade que o nosso campo anseia de serem resolvidos não serão resolvidos pelo Flávio Bolsonaro, porque ele não demonstra nem interesse em resolvê-los. Ele não tá apresentando nenhum projeto, cara. Cadê? Cadê os projetos? Cadê projeto? Cadê revista? Pô, o PL tem, se eu não me engano, uns 90 milhões a cada 6 meses para gastar com a fundação do partido, que poderia estar formando liderança, contratando agência para fazer estudo de impacto, criando projeto, né? Elaborando diversos projetos extremamente complexos para resolver os problemas do nosso país, e essa grana tá indo pra onde? Eu não tô vendo, sabe? Eles têm muito recurso e estão entregando pouca coisa, a bancada é muito grande e não vence, e as manifestações que poderiam ser sobre revoltas populares para agregar ali fora da base bolsonarista, engrossar o caldo e fazer a rua se revoltar de fato contra o Lula, por exemplo, na época que ele tava com a rejeição baixa, quando a gente tava discutindo impeachment há 1 ano e meio atrás. Aí não, eles queriam fazer pela anistia, sendo que a anistia ali não ia sair, porque não tinha um capital político suficiente, mas o impeachment ia agregar mais gente, levar mais gente à rua. Daí a manifestação foi bem menor. Então, assim, são os erros estratégicos que não dá pra entender. Sem nenhuma coragem, o Flávio Bolsonaro esperou dar as 27 assinaturas lá pra CPI que envolve o Toffoli e o Xandão, e aí ele foi o 29º justamente pra não se comprometer. Não tem coragem de falar desses assuntos. Só que na hora de colocar pessoal na frente de quartel pra correr os riscos, ele coloca. Eu não consigo achar isso correto. Não acho isso coisa de líder, não acho isso coisa de pessoas capazes ou inteligentes. Eu acho isso apenas traição. E volta a falar, o cara vai lá, sou de direita. Não, meu pai deu Bolsa Família. Como é que é? A população do Paraná trabalhadora vai ouvir um cara que fica falando em dar Bolsa Família como objetivo eleitoral. Não era o que o pai dele criticava? Então, eu não consigo aceitar um negócio desse. E isso tem que ser combatido. Isso tem que ser destruído. Isso tem que ser morto. Bom, o que o senhor acha do Lula? Do Lula? Um péssimo líder. Um líder que também cativou uma classe média, isso nos anos 80 e 90. Mesmo sendo eleito 3 vezes presidente? O homem erra. Sim. O povo erra. Uhum. A voz do povo não é a voz de Deus. O senhor cita os eleitores como tratados como retardados mentais. Sim, o eleitor é tratado como retardado mental, essencialmente. O que isso quer dizer? O eleitor é tratado com estímulos muito simples, que pegam gatilhos com o eleitor de aproximação, de amor e ódio, e aí você fica jogando esses gatilhos pro eleitor.
eleitor. Então você vai, desde o cara do Centrão que vai fazer a campanha do o homem é bom, eu gosto do povo, gosto de cuidar de gente, aquelas coisas, aquelas platitudes, até, por exemplo, um petista o tempo todo explicando, você vai comer picanha, no meu governo você vai comer picanha, mas de maneira clara. Não houve uma política nenhuma que tornou o brasileiro um consumidor mais capaz, né? Um consumidor que tem produtos diferentes na mesa dele, inclusive a picanha. Não houve geração de renda e complexidade econômica no Brasil que permitiria isso. Não houve nem sequer uma explicação numa política. Ou seja, é uma política baseada num meme e numa imbecilização. E do outro lado, o bolsonarismo sempre assim, olha a hipocrisia da esquerda ali, olha só o que a esquerda falou. Que isso? É uma política Big Brother, é uma política de bobo. Viu? O problema é que os nossos problemas não são bobos. Também é bobo? Não porque eu falei que quem trata o eleitor é tratado como retardado. Não que não existe eleitor retardado também. Existe eleitor retardado. Vou dar um exemplo. E o que vota no senhor é o quê? Olha, muito inteligente. É muito inteligente. Porque eu sou o único que apresenta propostas. Qual a sua maneira de... Vou até te interromper um pouquinho. Eu não trato ele como retardado. Eu gostaria que o senhor detalhasse, então, qual a sua maneira... Renan completamente based, respondendo 4 jornalistas ao mesmo tempo. Recebam. De fazer política, uma vez que o senhor criticou abertamente vários artifícios usados nas campanhas. Sim. Então, qual seria a maneira ideal, a seu ver, de conduzir uma campanha? Como você deve conduzir essa campanha ao longo desse tempo, então, para não tratar os seus possíveis eleitores como retardados, como o senhor usou esse termo, vou repetir aqui. Olha aqui, o veneninho escorrendo aqui. Para não tratar os eleitores retardados, igual você falou, estou repetindo. Gostou, né? Gostou. Tá vendo pela primeira vez um candidato sendo brutalmente honesto com você e ficou em choque. Você preferia que um político fosse aí e tratasse os eleitores igual retardados? Que aí a senhora ia dar risada e achar sensacional. Olha que bonito. Ele vai melhorar a vida das pessoas não apresentando nenhum projeto ou apresentando esse projeto merda que parece bom, mas só é populista e vai ferrar a pessoa no médio e longo prazo e destruir a economia do país, né? Parece que por favor, engane as pessoas, não venha aqui e fale a verdade, porque isso é horrível. Puta que pariu. Pra ter ainda assim uma chance, sem usar esses artifícios todos que o senhor condenou na sua fala, de ser eleito. De maneira clara, sendo brutalmente honesto. Brutalmente honesto a ponto de eu falar que o eleitor pode sim ser tratado como retardado muitas vezes. Foi daí que o meme veio, do brutalmente honesto? Eu não sabia. Eu tô ouvindo esse brutalmente honesto na bolha faz uma semana. Mas talvez ele já esteja repetindo o meme, né? Talvez não tenha sido daqui que surgiu. Alguém encontre a primeira fonte do brutalmente honesto. Melhor termo do mês, tá? Melhor termo do mês. Se você ranquear os termos do mês, o brutalmente honesto tá acima do futuro é glorioso nesse mês. No mês do Congresso era o futuro é glorioso. Eu falar que o eleitor pode sim ser tratado como retardado muitas vezes, ele pode se comportar como retardado muitas vezes, e o eleitor erra. A gente tem que partir do princípio que a voz do povo não é a voz de Deus, porque existe essa deificação da vontade popular. A vontade popular erra. A cultura de massas no Brasil não é exatamente a cultura mais incrível do mundo. Nós cometemos erros em série. O brasileiro não é perfeito, como quase nenhuma cultura é perfeita, mas o brasileiro vem errando muito. A cultura de massa brasileira é ruim. E nós precisamos tratar de todos os problemas, tratando as pessoas como adultos, não como crianças. Então, quando eu vou pro Nordeste, eu vou falar, olha, nós precisamos aumentar a atividade econômica aqui. Nós precisamos diminuir a dependência que vocês têm do dinheiro oriundo do governo federal e dessas políticas assistenciais. Outra coisa, aqui no Nordeste, a incidência de compra e venda de voto é muito alta. Se você vende o seu voto, eu vou prendê-lo. E se o político compra o voto, eu vou prendê-lo mais ainda. Isso, eu vou numa rádio, eu fiz isso no Nordeste, eu falei pras pessoas, Renan, mas você pode perder voto. Eu vou perder alguns votos. Mas, do outro lado, a pessoa que vai entender a mensagem, o tipo de adesão que ela vai ter comigo, é uma adesão muito mais forte, que é a adesão honesta, a adesão sincera. E a aquisição dela é mais difícil, mas ela é muito mais profunda e ela dura mais tempo. Que eu prefiro fazer esse tipo de investimento. O Milei, só pra te falar, o Milei fez isso na Argentina. O Milei foi brutalmente honesto. Eu vou fazer reformas que vão doer muito. E ganhou. Eu vou interromper essa sua fala só um segundo, porque a gente tem... E funcionou, deu certo. Vai falar o quê? Já foi testado o modelo. O Milei foi brutalmente honesto, falou que o remédio é amargo e o eleitor, cansado de ser feito de retardado pelos candidatos anteriores, escolheu ele para representá-los. Tá na hora de um Milei, tá na hora de alguém brutalmente honesto. Chega de ser enganado, né? A gente é enganado sempre com o mesmo papo. Uma hora o brasileiro percebe que tá sendo feito de otário. O Lula tinha 80% de aprovação. Agora ele comemora quando bate 40%. It's over.
Vou ter que repetir, eu sei que já saturou, mas o futuro é glorioso. Deixa o like na live, se inscreve no canal. Vamos nessa, vamos continuar aqui. Um ouvinte que mandou pra gente a seguinte mensagem: o irmão dele tem retardo mental. É uma condição de nascença. E esse termo não deveria ser usado pejorativamente. É algo que já se combate há muito tempo. Então, é um recado aqui do ouvinte, de repente, para ajustar esses termos de campanha. Não sei se o senhor vai levar isso adiante ou não, mas realmente é um termo que é usado bastante pejorativamente. Quem tem alguém com uma condição de retardo mental na família pode se sentir bastante ofendido, como foi o caso do nosso ouvinte aqui. É uma pena, mas eu vou continuar me expressando de maneira veemente com as pessoas. Vamos para mais uma polêmica, então. O senhor falou que... Pelo amor de Deus, né? Mas as pessoas acordam querendo se ofender. Nem foi direcionado àquela pessoa em específico e claramente, nesse contexto, não remete à condição mental de pessoas que realmente têm essa condição. Então, esse tipo de frescura não tem que nem ser respeitado. Tem que nem ser respeitado. Pelo amor de Deus, você quer podar toda a linguagem de uma sociedade? Sai fora. Se você corre o risco de não ofender ninguém, você também não agrada ninguém. Você também não faz nada. Você fica só podado por pessoas que querem ficar te limitando ali. Eu duvido que isso aí é real. Provavelmente não deve ser. Nossa, cara, se eu tivesse alguma condição física e visse uma... Se eu tivesse alguma condição mental e visse uma zoeira com isso, eu ia dar risada. Pelo amor de Deus, sabe? É tipo, levar para o pessoal. A pessoa que leva esse tipo de coisa para o pessoal tem um problema a ser resolvido internamente. O problema não tá em quem ofendeu. O problema tá em quem se sentiu ofendido. Gratuitamente. E ainda foi reclamar. Eu me ofendo com essa tua reclamação. E agora? Não posso mais falar o que eu quiser? Tô ofendido. E agora? Tu não vai mais fazer? Não, tu vai fazer. Eu me ofendo com gente enchendo o saco. E aí? Eu também sou um ser humano, também tenho direito. Os sulistas são otários. Tá correta essa fala? Estamos em algum no sul, momento... né? Não, e que os paranaenses deveriam, sim, cobrar mais dos parlamentares, né? Que nós trabalhamos muito. Sim, eu sou paranaense e nós elegemos Sargento Farrur. Sargento Farrur, minha filha. Sargento Farrur. Quer ver um negócio? Se você abrir os deputados federais eleitos pelo Paraná, você vai pegar raiva do Sul. Quer ver, ó? Esse vídeo aqui, pelo amor de Deus. Au, 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 a Viviane recebeu 80 pau. Au, 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 Viviane recebeu 80 pau. Au, 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 Viviane recebeu 80 pau. Alfax mandou R$5. O patriota disse que eu me alimento de almas de crianças palestinas e não me ofendo. Olha aí, cara. É a nova geração, né? A nova geração. Esses dilemas e problematizações, os millennials que se adaptem. Os millennials que se adaptem a essa frescurada que eles tentaram impor na sociedade não colou. E todo mundo viu que é muito idiota, que é muito retardado, né? Que esse tipo de coisa é muito retardada. Então eles que mudem. Chegamos agora e não devemos nada a ninguém. Ela é mulher do Xandão. Ela é mulher do Xandão. Ela cobra caro, quem paga é o Vorcaro. Aí você vai me dizer que o sulista que coloca vários desse aqui lá na Câmara Federal para os representarem não são retardados. E ela não consegue entender dessa forma, né? Ela não consegue entender que existe um grande problema na nossa república e também na representação do sul do país que vota mal pra caramba em pessoas que vão lá. O Sargento Farrur pode ter uma linha ideológica correta, mas ele é ineficiente, ele é ineficaz, ele é tosco. Ele não é um líder, ele é um líder de retardados. Aí pode ser. E geramos muito e cobramos pouco. Exatamente. O eleitor do Sul perde muito tempo com questões ideológicas e não cuida do próprio interesse diante do Pacto Federativo. O que tem pro eleitor do Sul é de maneira muito clara e muito simples. É um eleitor que é trabalhador, é um eleitor que ajuda a carregar a carga de impostos do governo federal, é um lugar, região de gente altamente produtiva, que vota muito mal. Então não tá preocupado em votar, não, vou votar no deputado aqui que vai enfrentar o comunismo. Não, estamos derrotando o comunismo lá em Brasília. Tá, e a tua estrada que liga região de Londrina, Maringá até Curitiba? Ninguém tá resolvendo. O seu dinheiro tá sendo tirado aqui e tá sendo mandado pra um político corrupto do Maranhão tratar mal as pessoas que moram no Maranhão. E aí o eleitor daqui não se rebela com isso. Ele aceita a estrada esburacada, mas acha que tá lutando contra o comunismo. Tem alguém levando vantagem sobre o eleitor do sulista. E esse alguém é bem claro. Eu posso colocar o Ciro Nogueira, do PP, eu posso colocar os políticos do Centrão em geral, e eu posso colocar os políticos de espetáculos, políticos de redes sociais, que vota-se muito e muito no Sul, que não cuidam em nada. Vamos pegar Santa Catarina pra sair um pouco do Paraná e ir pra lá também. Ó, seguinte, o eleitor do Sul, ele precisa entender que ser anticomunista, combater o comunismo é o mínimo, mas jamais o suficiente. Tem uma favela de venezuelanos nascendo
Ali, a infraestrutura do estado que tem o melhor solo do Brasil é uma merda. O ganho de produtividade que a gente pode ter, a quantidade de acidentes que a gente pode evitar, melhorando essas vias, que os deputados estão cagando e nem falando sobre isso, é estratosférico, sabe? O nosso dinheiro, a cada, R$50 de imposto, 20 fica com a gente. E 30 vai para um político de esquerda fazer populismo lá no Nordeste. Mas os deputados não estão falando sobre isso. Eles estão combatendo um comunismo etéreo, esotérico, que só existe na novelinha que eles criam para os próprios eleitores. Então, cara, tem vereador pedindo impeachment do Xandão toda semana. Vereador. Enquanto não tem asfalto ali. Enquanto, por exemplo, né? Um exemplo, tá? Não aconteceu de fato. Juro que não. Tem uma empresa de um familiar do prefeito fazendo ruas extremamente superfaturadas pela cidade inteira, né? Então, ao invés da gente asfaltar 5 bairros, a gente asfalta 2 pelo preço de 5. Mas o político de direita tá combatendo o comunismo. O vereador de direita tá combatendo o Xandão. Combatendo. Santa Catarina, a discussão é, o Carlos Bolsonaro pode ou não pode ser nosso candidato ao Senado? Mas por que Santa Catarina tem que ter o Carlos Bolsonaro? Qual a função social do Carlos Bolsonaro como candidato ao Senado? Porque essa é uma preocupação. A preocupação de Santa Catarina é o seguinte... Eu sei por que o Carlos Bolsonaro foi pra Santa Catarina. É bem simples. Porque ele quer morar em Santa Catarina. Grande Inevitável Cortes. Sigam esse canal maravilhoso. Por que não vem dinheiro para terminar a BR? Por que Santa Catarina tem índices de cobertura de esgoto dos mais baixos do Brasil? Essa deveria ser a preocupação deles. Mas não entra. Porque o eleitor, ele é uma pessoa trabalhadora, vai entrar numa lógica de, não, precisam discutir questões ideológicas de Brasil e se esquece que o próprio Estado é largado à míngua. O eleitor tem que se despertar para o alto interesse. E a provocação que eu faço é o seguinte, o político do Nordeste, esse político que extrai dinheiro do Pacto Federativo e bota no bolso em grande parte e não liga a população, ele é mais efetivo em cuidar do interesse da região dele, por mais que ele se beneficie pessoalmente disso, do que um político daqui, que só faz espetáculo e grava vídeo. Quantos votos o senhor acredita que deverá ter nesta eleição? Você não vai pedir voto pelo jeito, né? Você prefere ofender o eleitor do que pedir voto. Me parece que esse o discurso, é essa a estratégia. Eu não posso pedir voto porque eu estou em pré-campanha. Então, se eu pedir voto aqui, eu vou tomar uma multa eleitoral. Exato. Não, eu vou pedir. No momento certo, eu vou pedir, obviamente. Então, mas eu vou pedir de maneira honesta. O que eu vou falar é o seguinte: se eu chegar para um eleitor que vendeu o voto dele para vereador na última eleição, que isso aconteceu na casa dos milhões do Brasil, eu vou falar que ele tá errado em fazer isso. E eu vou avisar que eu não vou comprar o voto dele. E eventualmente eu vou falar que se ele quiser esse tipo de relação comigo, eu não vou querer o voto dele de maneira nenhuma. E acho incorreto ter um tipo de relação política dessa. Dito isso, se ele quiser enfrentar o crime organizado, eu vou enfrentar com a veemência que ele nunca viu na vida. Se ele quiser gerar atividade econômica na região dele, eu vou gerar de uma maneira que ele nunca viu na vida. Se ele quiser enfrentar privilégios, eu vou fazer isso de uma maneira que ele nunca viu na vida. Se isso vai agradar ele, ele vota em mim. Se isso não agradar ele, paciência. Eu não vou comprar ele no final. Inevitável Cortes mandou R$5. Obrigado por reagir ao canal e recomendar. Sou fã. Valeu. Grande Inevitável Cortes. Tô acompanhando também, já tô inscrito. E rapaziada, seguinte, eu sei que dá muita raiva ver jornalistas tendo esse tipo de opinião bizarra e fazendo ataques infundados. Eu sei, também fico com raiva. Mas, pra animar vocês, isso aqui é bom demais. Isso aqui é maravilhoso. Sabe, não tem valor eleitoral maior. Eu consigo pensar em poucas coisas com valor eleitoral maior que isso. É um impulsionamento na pré-campanha. Então, que venham mais. E é isso. E quando o jornalista tá sendo legal, você explica pra ele e tem uma conversa interessante, que ótimo. Ótimo, mas também tem que acontecer esses embates e na minha opinião tem que acontecer cada vez mais. É muito interessante, funciona bem e você começa a ficar com empatia pela pessoa que está sendo questionada, porque você percebe o que o jornalista está fazendo, né? É muito raro, cara. Esse é o tipo de coisa que até as pessoas mais simples percebem. Quando um jornalista tá levando a discussão para algo que obviamente não é aquilo, não foi aquilo que o cara quis dizer. E o cara tá levando para isso de uma maneira desonesta só para atacar o cara. E aí você fica tipo, tá atacando ele de uma maneira desonesta? Já gosto desse cara. Então isso é ótimo, tá? Se inscreva aqui no canal BH Master, lives todos os dias, das 17 horas às 19 horas, beleza? Então, essa é a nossa nova casa, este canalzinho começou agora e já foi muito bem, tá? Mais de 600 pessoas na live de hoje e mais ali quase 100 na Kik, 84 na Kik, tá ótimo, quase 700 pessoas na segunda live desse canal, segunda fucking live desse canal. Eu vou mandar aqui na descrição, quem não quiser ir, tem vídeo, tem corte aí no canal, tem conteúdo pra todo mundo. Sigam meus bons.